bem, galera? Bora lá então para mais um canal aí, mais uma vez aqui para falar sobre Cartola FC 2016 para vocês então. Falar dessa sexta rodada, galera, do Cartola. Então a gente vai estar vendo juntos aí quais os times que estão melhores nas estatísticas, a gente vai analisar os confrontos também. Para vocês estarem afiados aí para essa sexta rodada e não errar como a gente veio errando aí na quarta e na quinta rodada. Então, galera, não esqueça do like no vídeo que vai apoiar bastante a gente também. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal aqui de baixo e vamos nessa. Vamos lá começar a analisar pelos confrontos. Então, galera, o site que eu venho aqui mostrar para vocês é o Footstat. Para quem não conhece, é um site aí com notícias sobre o futebol, todas as estatísticas sobre os clubes, campeonatos, tudo que vocês imaginem está no Footstats. Aqui logo debaixo do site tem as notícias aí e também já tem aqui o mais violento, olha, o cara que comete mais faltas é o Fernando Bob do Inter. Já tem informações como cartões vermelhos, cartões amarelos, o artilheiro do campeonato. Para quem gosta de escalar o time aí analisando bastante os confrontos e indo bem seguro com os jogadores aí para a rodada. Bom, vamos começar falando então dessa sexta rodada, analisando primeiramente os confrontos aí. Temos jogos como Atlético Paranaense e Santa Cruz, Chapecoense, Fluminense, Corinthians e Coritiba, Santos e Botafogo, América Mineiro e Figueirense, Sport contra o Atlético Mineiro, Vitória contra o Inter, Flamengo contra o Palmeiras, Grêmio contra a Ponte e Cruzeiro contra o São Paulo. Primeiramente, galera, a gente vai estar apostando nos times que na teoria, como eu digo sempre, na teoria tem tudo para ir muito bem. Caso de Corinthians contra o Coritiba, tem tudo para fazer mais uma boa partida, assim como venceu o Santos, aí tem tudo para continuar numa boa o Corinthians vencendo o Coritiba. Acredito numa vitória do Corinthians. Outro jogo bacana que a gente vai colocar algumas peças é Santos e Botafogo. O Botafogo tá muito mal no Campeonato Brasileiro, Santos também não tá muito bem, mas eu acredito que esse jogo na Vila, o Santos possa chamar a responsabilidade e vencer essa partida. Outro jogo bem bacana que a gente vai apostar é Grêmio e Ponte Preta. Não vai inventar muito essa rodada, vai priorizar os jogos que na teoria são mais fáceis e os times da casa tendem a vencer. Então a gente vai apostar bastante no Grêmio contra a Ponte Preta também. Talvez algum jogador do Inter contra o Vitória, o Inter que está muito bem fora de casa, está jogando até melhor fora de casa do que em casa. Então esses são os times que a gente vai apostar mais por enquanto. Vamos dar uma olhada aqui então na seleção do campeonato, ou seja, a seleção do Footstats aqui com os jogadores que estão melhores, digamos nas estatísticas no geral. E a seleção do campeonato por enquanto é Fernando Praz, Fagner, Felipe, Bruno Alves, Jorge, e aí os meio-campos tem Maicon Henrique, Giovanni Augusto, Gustavo Scarpa e os dois centroavantes Grafite e Bruno Rangel. Essa seria a seleção do campeonato, contando tudo, scouts, gols. Vocês imaginem estar contando aqui nesses scouts, essa seria a seleção do campeonato por enquanto. Mas a gente vai ver outras coisas aqui, as estatísticas. Então primeiro a gente vai dar uma olhada geral nos times aqui. O time que mais dá passe certo, galera, é o Corinthians, aí só para vocês terem uma noção. O outro time é o Santos, tem o Cruzeiro, o Atlético Mineiro e o Sport. Passes errados, consequentemente o Corinthians passa mais errado, porque também passa mais certo, isso é bem tranquilo. Gols. Para vocês terem uma noção, o time que mais fez gol é o Santa Cruz, depois a Chapecoense, Corinthians, Palmeiras e Coritiba. Também os que mais sofreram gols foram o Coritiba, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Vitória e Chapecoense. Vamos dar uma olhada nas roubadas de bola. O time que mais desarmou bola até agora foi o Inter, galera. 105 desarmes aí, ou seja, roubada de bola. Depois o Cruzeiro, Atlético Mineiro, Fluminense e Grêmio. Ou seja, no geral do time, o Inter é o que mais roubou bola. Vamos dar uma olhada aqui nos jogadores agora, as estatísticas dos jogadores. A gente vai dar uma olhada no geral também. Passes certos, então quem mais acerta passe, o Henrique, o Vitor Ferraz, o Fagner, Fernando Bob e o Zeca. Passes errados, que isso conta bastante no Cartola, vale lembrar que passe errado é muito importante. O Marcos Rocha era muito passe, Gustavo Scarpa, René, Arthur e Fagner. Esses são os que mais erram passe no Cartola, então às vezes não é tão bom colocar eles, mas o Fagner pontua muito bem mesmo errando o passe. Vamos olhar nas finalizações aqui, quem mais finaliza é o Bruno Rangel, Rafael Moura, Gustavo Scarpa, Alan Patrick, o meia finalizando bastante, e o Eduardo Sacha, seguido pelo Grafite, que tem 6 finalizações e 6 gols. Assistências para gols, galera. Quem deu mais assistência por enquanto no Campeonato Brasileiro é o Keno, seguido pelo Cleiton Xavier, Evandro, Giovanni Augusto e Guilherme. Vamos lá para os desarmes, uma coisa bem importante. Quem mais desarmou até agora foi o Henrique do Cruzeiro com 23 desarmes. O William fez 22, o René 18, o Bruno Silva 16, o Fernando Bob 15 e o Marcos Rocha também 15. Eram essas estatísticas, galera, que a gente mais ia tomar em conta aqui. Vamos lá então, começando a dar ótimas opções aí para goleiro. Vamos começar por aqui mesmo, dando opções para goleiros, galera.
Ótimas opções para goleiros para essa rodada, levando em conta, claro, os confrontos. Vamos lá então, começando pelos goleiros aqui, galera. Vamos escalar o nosso goleiro para a rodada. Tem ótimas opções para o gol. Eu vou optar por um goleiro que vai jogar fora de casa e tem tudo para mitar, galera. Danilo Fernandes do Inter. Tá com uma média super bacana no Cartola, 6,97. Manteve o SG aí contra o Atlético Paranaense. Tá um pouco desvalorizado mesmo assim e tem tudo para mitar contra o Vitória. Eu acredito em defesas difíceis do Danilo Fernandes, até o possível SG dele mesmo jogando fora de casa contra o Vitória. Então, por enquanto, estou indo de Danilo Fernandes do Inter. Outras boas opções, eu cito o Walter do Corinthians, com uma opção bem segura para a rodada e uma boa opção. O goleiro Vanderlei do Santos também acho uma opção bem bacana para a rodada. Assim como o goleiro do Grêmio, Bruno Grassi, também acho uma boa opção para essa rodada aí do Cartola. Laterais do nosso time, por enquanto, acho que tem ótimas opções também aí na lateral. O primeiro lateral, galera, é o lateral do Grêmio, tá muito desvalorizado, mas eu acredito que essa partida ele pode se reabilitar. Marcelo Hermes, isso, a gente não tá indo de Edilson porque ele sim tá muito valorizado, foi bem contra o Palmeiras, então a gente tá optando pelo Marcelo Hermes, que mesmo assim tem uma média super bacana e foi muito mal a última rodada. O Grêmio que enfrenta a Ponte Preta em casa deve vencer essa partida aí, eu acredito no SG do Grêmio, galera. Nosso segundo lateral, não vamos mexer nele, continuaremos com ele no time, o Wendel do Corinthians. Tá mantendo uma regularidade aí no Campeonato Brasileiro, sempre pontuando 5 pontos aí, tá com uma média de 5,70. Corinthians que enfrenta o Coritiba em casa, eu acredito muito no Wendel, uma boa partida. Quem sabe ele não mite essa rodada, dê uma assistência ou até faça um gol aí o Wendel do Corinthians. Outras boas opções, posso citar o Edilson. O Grêmio eu acho uma opção bem bacana para essa rodada aí também, mesmo estando valorizado. Uma ótima opção também é o Vitor Ferraz do Santos, galera. Vitor Ferraz do Santos acho realmente uma ótima opção. Além, claro, do Fagner, que tá mitando sempre aí, tá bastante caro, mas vale a pena também aí aposta o Fagner. Como outro lateral do Santos, o Zeca, também é uma ótima opção, não tá vindo muito bem no Cartola esse ano, mas quem sabe ele não mite aí contra o Botafogo, também tô apostando nos laterais do Santos. Zagueiros do nosso time aí, galera, zagueiros do nosso time, pra mim, unanimidade aí dessa rodada, deve imitar Pedro Jeromel do Grêmio. Isso aí. Tá custando 19 cartoletas, tá um pouco desvalorizado, não foi bem contra o Palmeiras, fez apenas um ponto. Tem tudo aí para manter o seu SG ou até fazer um golzinho aí o Pedro Jeromel. Eu tô apostando muito no Grêmio essa rodada. Nosso segundo zagueiro por enquanto é David Braz do Santos. Nosso segundo zagueiro é uma aposta Gustavo Henrique dos Santos, galera. Sim, Gustavo Henrique dos Santos, aí o Santos que pega o Botafogo em casa. Gustavo Henrique não tá muito bem, mas eu acredito num possível SG do Santos e que ele possa roubar algumas bolas e fazer uma boa pontuação aí. Gustavo Henrique que tá bem barato aí, apenas 3 cartoletas, e pela questão das cartoletas a gente tá colocando ele também. Outras boas podemos citar aí, o Wilson do Corinthians, acho uma ótima opção para rodada, o Wilson do Corinthians. E o outro zagueiro do Grêmio, se jogar Bressan ou o Fred também são ótimas opções para rodada, assim como o Felipe do Corinthians, apesar de estar bastante caro. Vamos lá para passar para os nossos meio-campos dessa rodada, a gente está apostando bastante também nos nossos meio-campistas aí, tomara que eles mitem. Nosso primeiro meio-campo, por enquanto, é Marquinhos Gabriel do Corinthians. Tá desvalorizado aí, foi mal contra o Santos, mas eu acredito que essa rodada ele deve se reabilitar, fazer gol ou dar assistências aí contra o Coritiba. Marquinhos Gabriel tá muito desvalorizado, então vale a pena também colocar ele para valorização. Tô apostando muito no Marquinhos Gabriel do Corinthians. Nosso segundo meia e não menos mito, também gosto bastante dele, acho um cara que joga muita bola aí e cobra muito bem falta, galera. Começou o Campeonato Brasileiro fazendo gols aí de falta. Eu tô apostando muito no Vitor Bueno nessa rodada, que ele faça, quem sabe, um golzinho de falta, dê uma assistência e mite aí pro Santos. Vitor Bueno neles. Tô apostando numa mitada do Vitor Bueno, assim como o Santos vencendo o Botafogo. O terceiro meia tá bem valorizado, mas eu tô confiando bastante nele. Tá com uma média super alta no Cartola e eu acredito que deve fazer mais uma assistência ou pelo menos até um golzinho aí. Arrascaeta do Cruzeiro. Isso aí. Foi bem aí a última rodada, fez 11,90 pontos, tem uma média de 10 no Cartola, uma super média o Arrascaeta. Cruzeiro pega o São Paulo em casa, não vai ser um jogo fácil, mas eu tô apostando muito no Arrascaeta essa rodada, tomara que limite e faça um golzinho aí. Outras boas pra rodada podemos citar aí o também Elber do Cruzeiro, Juliano do Grêmio, apesar de estar muito valorizado, tem tudo para ir muito bem contra a Ponte Preta aí também. Tem o Guilherme do Corinthians como uma ótima opção pra rodada, o Bruno Henrique também é boa opção, assim como o Renato dos Santos, ótimas opções
opções no meio. Tem também o Ramiro do Grêmio, Alan Patrick do Flamengo, Maicon do Grêmio, assim como o Giovanni Augusto do Corinthians e o Elano, que está provável do Santos. Vamos lá para o nosso ataque, galera, nosso poderoso ataque para essa rodada. Esperamos bastante dos nossos atacantes aí, esperamos que eles mitem e não nos decepcionem. A gente não tem como não ir com ele, galera. O não menos mito, Luan do Grêmio. Sim, tá desvalorizado, não foi muito bem contra o Palmeiras, mas essa rodada contra a Ponte ele tem tudo pra mitar e ir muito bem o Luan do Grêmio. Vai ser com certeza um dos mais escalados da rodada, o Luan do Grêmio. Unanimidade, tem tudo pra mitar e muito bem o Luan do Grêmio. Nosso segundo atacante, voltando a apostar nele, mantendo ele no time, foi bem mesmo sem ter feito gol e sem ter dado assistência, Luciano do Corinthians. Esperamos que essa rodada ele imite de verdade. Fez 6 pontos na última aí, foi bem. A gente espera que o Luciano nessa rodada faça gols ou dê assistências aí pro Corinthians. Estou apostando no Luciano, esperando que essa seja a rodada da mitada dele. Nosso terceiro atacante, pela primeira vez, está como provável titular essa rodada. A gente está apostando nele aí. É uma aposta por enquanto, talvez a gente troque Riascos do Cruzeiro. Vai fazer sua terceira partida no Campeonato Brasileiro. Tem uma média de 2 aí, fez 4,50 a última rodada. Ainda não fez gol, não deu assistência, apenas finalizou 4 vezes, mas tem tudo para mitar contra o São Paulo. Deve fazer uma boa partida e finalizar bastante. Quem sabe não faça um gol e desencante o Riascos no Cruzeiro. Então fechamos assim o nosso time. Outras boas para a rodada podemos citar aí o Felipe Viseu do Flamengo, é uma ótima opção novamente. Tem também o Everton do Grêmio, para quem não quiser ir com o Luan, tem o Everton do Santos que ainda não estão prováveis, também são opções bem bacanas para essa rodada. O Sacha do Inter, eu coloco uma opção bem bacana, tá jogando melhor fora de casa do que em casa o Inter. O Sacha tá mitando fora de casa, também é uma ótima opção para rodar. Tem também o Chiesa do Vitória, para quem quiser apostar no Chiesa, ele tava muito bem. Essa rodada que ele foi muito mal, mas também acho uma opção bacana para rodar do Chiesa, bem bacana mesmo. Bruno Rangel eu não colocaria, tá muito valorizado, acho que essa rodada não é. E tem também o Grafite aí do Santa Cruz, para quem quiser talvez apostar novamente no Grafite, que decepcionou muita gente a última rodada, eu fui um deles, e talvez ele não mite essa rodada, o Grafite. Mas vamos lá para o nosso técnico, fechar assim o nosso time, o esboço do nosso time para essa rodada. A gente sobrou apenas 4 cartoletas, então a gente vai ter o técnico mais barato. A gente vai estar optando aí pelo técnico Paulo Autuori, do Atlético Paranaense. Eu acredito que o Atlético Paranaense, eu não vou apostar em jogadores, mas acredito que o Atlético Paranaense vença o Santa Cruz aí, mesmo sem SG, mas vence. Então Paulo Autuori faça aí uns 3 pontinhos. A gente termina aqui e fecha o nosso time. Danilo Fernandes, Marcelo Hermes, Wendel, Pedro Jeromel, Gustavo Henrique, Vitor Bueno, Marquinhos Gabriel, Arrascaeta, Luciano, Luan, Riascos, técnico Paulo Autuori. Galera, nosso time fechou em 125 cartoletas, ficou um time bem caro, a gente terminou nossas cartoletas aí nesse time 2 que eu tinha montado, então a gente espera na metade dessa rodada. Esse é o nosso esboço do time, lembrando que o time oficial vai sair no sábado de manhã aí para vocês conferirem. E para complementar as dicas da rodada, eu recomendo ser sócio do Cartoleiro Fanático, galera. Olha o que o Caio Ribeiro falou do Roberval, desenvolvedor do site e aplicativo Cartoleiro Fanático. Caio Ribeiro. Eu tô mal aqui. Eu assino embaixo o que o Roberval falou. Perfeita a explicação. Penso exatamente da mesma maneira. Então, muito bacana mesmo, galera. Não fui eu que falei, foi o Caio Ribeiro. O cara é muito mito no Cartola. Então, seja sócio do Cartoleiro Fanático. Uma das melhores dicas aí pra rodada. O Roberval tá mitando quase toda a rodada. Então, recomendo demais, demais. Tem a aba específica no site, no aplicativo. Se você for sócio do Cartoleiro Fanático, o preço é muito pequeno por tudo que você vai ser beneficiado aí no Cartola. Se você quer mitar e quer ir muito bem, eu recomendo demais, demais mesmo ser sócio do Cartoleiro Fanático. E também falar aqui da Copa e do site Buzz Sports, galera. Da primeira até a quinta rodada, dando premiações todas as rodadas. Vai ser assim até a 38ª. Então, galera, recomendo demais também você participar aí das Copas e das Ligas do Buzz Sports, concorrendo a vários prêmios também. Vamos ver um vídeo rapidamente aí do nosso patrocinador Buzz Sports.
também recomendo vocês a baixarem, claro, o Cartoleiro Fanático, visitarem o site Cartoleiro Fanático, cada vez melhor, cada vez bombando mais, com uma área super bacana lá no aplicativo. Você vai poder ver o raio-x, parciais ao vivo, dicas do Roberval, além, claro, da área de sócios, como eu havia falado. Tem a aba Vídeos Dicas, que você vai poder me ver lá também. Outros canais parceiro do Cartoleiro Fanático também super bacana, galera. Bom, era isso. Espero que vocês mitem no Cartola com essas opções aí. Lembrando, se algum desses jogadores que eu falei não for jogar, não estiver provável, ou estiver suspenso ou contundido, eu tô gravando isso da rodada, lembrando. Então pode ser que alguma opção dessa não vá jogar. Mas essas são as melhores opções para a rodada, na minha opinião. Muito obrigado, não esqueça de dar um like no vídeo também, acompanhe a nossa página do Face, que provavelmente sexta-feira à tarde terá live no canal, então fiquem sempre ligados na nossa página do Face, o link vai estar na descrição. Link da descrição para nossa liga também no Cartola, uma liga super bacana, premiando o primeiro colocado. Era isso, um abraço do Betim e fui!